Bom, sejam bem-vindos a esta nossa segunda aula do curso de Filosofia Contemporânea, né, do curso de Teologia para Leigos, do Instituto São João Crisóstomo, né? Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia e estamos aqui caminhando, né, nos mundos de Sofia, né, nos mundos da filosofia. Já depois de ter passado pela medieval, depois pela moderna, e agora estamos nós aqui na contemporaneidade, né, tentando entender um pouco mais essa filosofia mais próxima de nós, a cultura, né, o pensamento crítico, né, em geral, né, o pensamento crítico filosófico, né, aquilo que de algum modo impacta bastante os nossos tempos, né? A gente tem falado de uma contemporaneidade que nasce no século XVIII, né, ali com finalzinho 17, início do 18, né, na verdade, né, com o Immanuel Kant, né, e tá naquele contexto ali de iluminismo ainda, né, do esclarecimento, e o Kant está nesse contexto, gente. E a gente falou sobre o Kant, né, em nossa aula passada, e a gente ainda retoma um pouco esta temática, né, porque o Kant ele está naquele contexto ali do iluminismo, né, do iluminismo. O iluminismo ele tem várias vertentes, né? Tem o iluminismo francês, tem o iluminismo escocês, o iluminismo alemão, enfim, né? O Kant está nesse contexto, né? Da ilustração, ou da filosofia das luzes, né? Embora o Kant, né, não se pode a rigor chamá-lo de iluminista, né? Não se trata disso, até porque ele tem um pensamento muito próprio, né? Muito original, né? Que não se encaixa muito bem assim exatamente no pensamento iluminista, né? E quando a gente fala de iluminismo, vocês devem recordar que estou falando na filosofia das luzes, né? Aquela filosofia do século XVIII, em que considerava-se que o pensamento racional, né, filosófico, científico, era o pensamento iluminado, né? Era o portador da verdadeira luz, a luz da razão, a luz do conhecimento. E essa razão é a razão natural, né? A luz da razão natural, como a única instância confiável de conhecimento, né? O iluminismo ele porta isso, né? De que tinha chegado a época da iluminação, por isso iluminismo, né? Tinha chegado a época das luzes, a época em que o mundo se afastaria das sombras do obscurantismo para agora irradiar mediante a luz da razão. E é interessante a gente ir percebendo, gente, esse antagonismo, né, dos iluministas em relação a tudo que veio anterior a eles, né? Porque o que veio anterior aos iluministas, eles próprios vão chamar de obscurantismo, né? De obscurantismo, de escuridão, de trevas, enfim, né? No sentido de que não se teria produzido conhecimento tão confiável, tão seguro, né, tão racional quanto o conhecimento que eles estavam agora produzindo. A ideia dos iluministas eram essas ideias. Agora vocês imaginem que, né, o iluminismo, a sua vertente francesa, alemã, enfim, né, apregoando esta ideia de que a época das luzes é essa agora e tudo era obscurantismo, né? E uma vez que muitos deles se tornaram também historiadores, né, da história política, da história universal, enfim, né? Como eles não retratariam essas épocas que os precederam, né? Como os iluministas eles não retrataram, retratariam não, de fato eles o fizeram, né? Como eles não retrataram a época que antecedeu a eles, a época medieval, a época antiga, né? Se eles se consideravam os iluminados e o século deles era o século da luz verdadeira, da razão natural, né, como eles não pintaram, né, o período medieval. E olhe, né, e aqui eu recordo para vocês que essa designação de Idade Média como Idade das Trevas deveu-se sobretudo aos iluministas, viu? Foram os filósofos iluministas do século XVIII. E aí a gente pode aqui pensar no Voltaire, Diderot, né, D'Alembert, né, e, enfim, né, tantos outros. Eles é quem vão cognominar o período medieval de o período das trevas, do obscurantismo, né? São os filósofos das luzes. E eles se colocam como filósofos das luzes justamente em oposição, em antagonismo
aos filósofos das trevas, né? E essas trevas são as trevas do conhecimento ou do não conhecimento. Diz, Henrique. Não foi bom senhor esclareceu, porque eu sempre ficava me perguntando, né? Por que Idade Média é sempre a Idade das Trevas? Eu ficava perguntando o que é que aconteceu de tão ruim assim. Parece eu disse, será que era. Eu não sabia, né? Esse termo, o porquê desse termo, né? Eu pensava que era o quê? Porque tinha. Lógico que tinha doença também demais naquela época. Mas eu pensava que era porque era uma época muito ruim, muito difícil, muito sofrida, aí era chamada de Idade das Trevas. Nunca ninguém me explicou o porquê desse nome, né? Aham. Boa. Aí veja, o termo Idade Média, ele já tinha sido cunhado por Francesco Petrarca, que foi um renascentista ali no século XVI, né? O Francesco Petrarca já tinha cunhado o termo Idade Média porque eles se consideravam modernos. E o que tinha vindo antes deles era os medievais, porque anterior aos medievais tinham os antigos. Então, entre os antigos e os modernos havia algo médio, intermediário, mediano, que é justamente o período medieval. Veja que no próprio termo Idade Média já está um preconceito, viu? Quando se coloca o termo Idade Média é um termo preconceituoso. A gente usa assim porque ficou com um costume assim generalizado usar o termo Idade Média. Mas em si mesmo é um termo preconceituoso. É dizer que o que produziu-se ali é mediano. Não é conhecimento alto, não é conhecimento profundo, não é uma cultura intelectual, assim, né? Uma coisa mais mediana, assim, né? No sentido de, praticamente no sentido de medíocre, né? É mais ou menos nesse sentido, assim, entende, gente? Então, o termo Idade Média, por si mesmo, é preconceituoso. A gente usa porque foi o que ficou popularizado, né, na cultura e, aí, enfim, né? Acabou que não apareceu um outro termo que pudesse substituí-lo, assim, né? Veja como foi forte esta visão preconceituosa, né, dos modernos e contemporâneos, e sobretudo ali consolidado com os iluministas em relação ao período medieval. Até hoje a gente chama de Idade Média, né, porque não tem outro termo que ficou bem assim gravado em nosso imaginário. Compreendem? Aí o termo, como não bastasse o termo Idade Média, é a partir dos iluministas que vai começar também o termo Idade das Trevas, para dizer que o período medieval foi um período de trevas, né? E essas trevas são umas trevas epistemológicas, são umas trevas do conhecimento. Eles dizem assim, olha, não houve produção significativa do conhecimento, porque o conhecimento que produzisse era um conhecimento apenas teológico, um conhecimento que voltava-se para Deus, para a religião, né? E isso, de algum modo, não teria contribuído para a ciência, né? Para a filosofia, enfim, né? Era uma coisa mais religiosa, um conhecimento teológico. Então, por esta visão de que o conhecimento teológico é um conhecimento mediano, não é um conhecimento de alto nível, é que eles cunharam esse termo, né? De idade das trevas, né? Pela predominância do conhecimento teológico e também pela predominância da igreja. Essas duas coisas, viu? Então, o termo Idade das Trevas, na visão dos críticos, né, dos iluministas e outros, né, é por esses dois sentidos, né? Pela predominância da teologia e pela predominância da igreja. Entende, gente? E este termo, Idade das Trevas, isso vigorou nos livros até anos atrás aí, viu? Eu acho que muitos de vocês, quando estudaram nos livros didáticos, ainda tinha isso, né? Idade das Trevas, Idade Média, Idade das Trevas, né? Nos subtítulos. Certamente vocês já ouviram isso, né? E ainda há quem use, né? Ainda há quem use. Só que esse termo Idade das Trevas, isso já foi superado há quase um século, né? Pelo menos fora do Brasil. A historiografia europeia, sobretudo a francesa, né, que foi quem mais se debruçou sobre os estudos medievais, já não usa mais esse termo, Idade das Trevas. Ninguém se usa mais, né? Ao contrário, né? Historiadores como Regine Pernod, por exemplo, né? Ela tem um livro chamado Idade Média, O que não nos ensinaram, né? Onde ela vai demonstrar que a Idade Média, na verdade, é a Idade de Luz, não é uma Idade de Trevas, é uma Idade de Luz, né? Tanto ela, né, a Regine Pernod, nós temos também o Jacques Le Goff, né? O Léo deve conhecer todos eles, né? Daniel Rupes, é, a- Agostinho Borromeu, né? Enfim, tantos outros historiadores que desmistificaram essa ideia e colocaram isso na categoria de apenas puro preconceito, né? Essas designações são preconceituosas, elas não correspondem
a realidade dos fatos, né, cognitivas, né, epistemológicas, simplesmente não correspondem. E não correspondem porque hoje nós sabemos, né, por todo esse revisionismo histórico, né, medieval, que praticamente tudo ou quase tudo que nós temos na Idade Moderna tem suas raízes medievais, né? Então é como que a Idade Média ela gestou, ela possibilitou a Idade Moderna. E sem a Idade Média, não teria tido Idade Moderna, não teria tido ciência moderna, não teria tido as evoluções políticas, não teria tido, enfim, né, o racionalismo, né, tudo isso, porque tudo isso tem suas bases medievais. Compreendem, gente? Então, o termo hoje, Idade das Trevas, é um termo totalmente desatualizado. Só uma pessoa que não esteja minimamente informada ainda vai usar esse termo. Então, se você estiver conversando com alguém e alguém falar, não, porque é a Idade das Trevas, aí você, peraí, que você está desatualizado, deixa eu lhe atualizar nisso aqui. Ó, isso aí já está superado há pelo menos um século. Né? Ninguém sério, ninguém da historiografia que esteja minimamente atualizado usa mais esse termo. Compreende, gente? É uma idade de luz, né? Uma idade que também teve, sim, muita produção de conhecimento, certo? Então, ninguém, isso aí não se sustenta mais, certo? Aqui no Brasil as coisas sempre custam a chegar, né? Você vê que quando fora do Brasil já está tudo resolvido e depois de um século se resolve aqui no Brasil. É assim, né? Você ainda vai ver nas academias, né? Nas universidades, pessoas com essa visão. Mas são pessoas que nutrem ainda essa visão por puro preconceito, por anticlericalismo, né? Enfim, por anticristianismo, só que isso é pseudociência, né? Qualquer pessoa que se pretenda sustentar esta visão, na verdade, está fazendo uma pseudociência, uma pseudo-racionalidade, né? São pessoas que ainda carregam uma desonestidade intelectual tão grande que a impede de investigar. Isso basta uma simples investigação da historiografia medieval, né? Sobretudo do século passado, que você vai ver que isso aí já está tudo resolvido, tudo superado e ninguém usa mais isso aí. Certo, gente? Então, veja, o Immanuel Kant, ele está neste contexto aí, não é, do iluminismo, em que buscava-se nutrir o conhecimento racional, não é, e considerava-se que o conhecimento racional seria capaz de explicar tudo o que fosse possível explicar. O Kant não achava que era possível explicar tudo. Ele não achava. Ele achava que tudo do que fosse possível explicar, a razão deveria buscar explicar. O Kant tem uma frase famosíssima, que é praticamente um programa, né, de vida para ele, que é o Sapere Aude. Kant, né? É uma frase dele, viu? Sapere Aude. Ou seja, ouse saber. O que o Kant está dizendo é isto. Ouse, tenha coragem de saber. Tenha coragem de conhecer. Sapere Aude. Né? Tenha coragem do conhecimento. Sapere Aude. Anotem isso aí. E essa frase, né, que está no contexto iluminista, né, o Kant fala dela, repete ela, mas essa frase, na verdade, ela retrata não só a filosofia do Immanuel Kant, mas retrata o século XVIII. Não é esse século iluminista e pós-iluminista, é um século marcado pelo iluminismo. É o século em que buscava-se a ousadia do conhecimento. A ideia era essa, ouse saber, atreva-se a saber. Agora, quando se diz ouse saber, né, está se dizendo também que o que achava-se que sabia-se, na verdade não sabia-se. Era apenas crenças. Veja que nesta frase está implícita toda uma crítica, viu, gente? Quando Kant e outros autores dizem ouse saber, ele está dizendo que o que produziu-se até então, em muita coisa do que produziu-se não foi verdadeiro conhecimento, né? Era um conhecimento mediano. Mas a ideia agora é ousar saber, né? É atrever-se a conhecer, entende? É atrever-se, né? A buscar a razão natural, a razão verdadeira.
E aqui está implícito todo um conjunto de críticas ao conhecimento teológico, né, ao conhecimento religioso, né, metafísico, compreendem? Pergunta, gente. Eu sei que vocês estão aí, querem fazer algum link, alguma correlação com alguma coisa. Felipe, tá tudo tranquilo aí, Felipe? Aldo, Jéssica Erlane, cadê você que não ligou sua câmera hoje, Jéssica Erlane? Nem a Graça. O Léo tá aí se preparando para as aulas dele. Bom, então veja, o Kant, ele vai compor, né, um sistema filosófico, né, chamado de sistema crítico, né, o criticismo kantiano, em que o grande programa crítico do Kant, né, começa com isso, né, com o Sapere Aude, com Ouse Saber. Tem um texto dele, né, um texto da Juventude, que é um esclarecimento, né, sobre o que é a ilustração, que é o esclarecimento, né, no qual ali ele já delineia o seu programa filosófico, que é buscar o conhecimento. E este conhecimento dentro dos limites da razão. Não esqueçam, viu, gente? Quando o Kant fala do conhecimento, o Kant está falando de um conhecimento que está delimitado à razão, viu? E esta razão, este conhecimento delimitado à razão, é aquilo que está dentro do espaço e do tempo, né? A gente falou disso na aula passada. A razão, ela tem que estar delimitada ao espaço e ao tempo. É nesta atmosfera aqui que a razão deve se restringir. Ela deve se limitar a essa atmosfera do espaço e do tempo. Porque o Kant diz, olha, quando a razão ela procura, né, ela, pela curiosidade, ela quer buscar respostas que estão para além, a razão começa a inventar realidades. Começa a criar ilusões transcendentais. Ele chama isso de ilusões transcendentais. Né? Começa a criar crenças, e aquelas crenças ele começa a dar um nome de racionalidade, né? De crítica, mas no fundo não é. É apenas crença, né? E o Kant vai dizer não dá para ir além. Aí você pode estar se questionando, né? Esse Kant é medonho mesmo. Olha, este pensamento do Kant, gente, de que a razão deve se circunscrever, se delimitar ao conhecimento limitado, né, delimitado ao espaço e ao tempo, isto vai perdurar, isto vai permanecer na contemporaneidade praticamente toda. É importante isso a gente ver o pensamento do Kant, né, porque o pensamento do Kant ele vai influenciar a contemporaneidade praticamente toda. Né? Todo mundo, de algum modo, segue o kantismo, segue a filosofia kantiana. Aí sejam os alemães, né? A filosofia alemã tem muito do Kant, muito. Né? Os franceses também vão, de alguma forma, absorver, e depois isso chega nas Américas, enfim, né? Essa ideia aqui, viu? Que a razão tem que se limitar ao espaço dela. Porque o Kant vai dizer assim, por muito tempo, a razão pretendeu se ultrapassar suas linhas demarcatórias. Por muito tempo. Né? Desde que a filosofia ela vai se identificar como metafísica. É desde lá que a filosofia ela começa, né, a razão filosófica começa a andar por caminhos que não lhe competem, caminhos inseguros de conhecimento. Então, o conhecimento metafísico, né, que quando eu falo em conhecimento metafísico, gente, eu estou falando daquele tipo de conhecimento das coisas que estão para além do mundo físico, viu? É Deus, é a imortalidade da alma, é eternidade, enfim, né? Todas essas coisas que estão para além, ou a essência das coisas, né? Que estão para além do mundo físico. Este conhecimento, né? O Kant vai dizer que a razão ela começou a navegar por caminhos inseguros. E por muito tempo ela caminhou por esses caminhos inseguros. Mas agora é hora da razão retornar aos seus limites. E o programa filosófico do Kant é praticamente isso: é fazer a razão retornar aos seus limites, voltar à sua vocação originária, que é tentar entender apenas e demonstrar apenas o que está no espaço e no tempo.
Mas é uma visão filosoficamente honesta, né? É, Porque é quase óbvio isso. Como é que a pessoa vai se lançar a uma tarefa de aplicar bases científicas a ideias que não podem ser tratadas da forma da ciência tradicional, né? uhum, pois é. Aí veja que o Immanuel Kant, ele, e aí a gente deve recordar que ele não nega nada, ele não está negando a realidade transcendente, não, a realidade espiritual, metafísica, ele não está negando. Ele está apenas dizendo que a razão não tem condições de ir lá. De que o que a razão fala, ela fala por especulação, por investigação, por curiosidade, mas não por dado, né? Não por comprovação empírica. Compreendem, gente? Esta visão do Kant, é claro que você já deve estar aí pensando que isso vai dar muita base para o ateísmo, né, contemporâneo. E aí é claro que vai mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Já ia chegar nesse ponto mesmo, a gente vê hoje em dia que é um ateísmo que não se questiona nada, somente aceita essa ideia. Deus não existe. Ponto final. Pois é. E eu estou curiosa também para saber qual é o contra-argumento para isso também, na atualidade. O que, é que tem acontecido dentro da filosofia? Me diga, pelo amor de Deus, professor, que tem vários aí filósofos que estão aí combatendo também Sim, sim. essas ideias aí que já vieram, se surfaram também. Então, isso me dá esperança, viu? Não, tem esperança, tem esperança. A esperança é a única que morre mesmo, viu? Tem sim. A gente vai ver que mais à frente, né? Isso, claro, vão ser, né, cenas para as próximas aulas, né? A gente vai ver que, sobretudo no século passado, veja, essas ideias kantianas, hegelianas, marxianas, freudianas, enfim, né? Essas ideias vão fazer, assim, vão predominar muito, vão ter um impacto muito grande nos 2 séculos subsequentes a isso aí, viu? Agora é a partir do século passado que começa todo um movimento de respostas a estas questões, a estas críticas, né? E aí é onde começa a surgir uma crítica da crítica, né? Lá mais na frente a gente vai ver um dos pensadores, Erlane, é o Max Scheler, né? O Max Scheler ele vai fazer profundas críticas, né, ao programa kantiano, tentando enxergar algumas fragilidades na argumentação, nessa coisa do Kant restringir tudo ao aspecto racional, por exemplo, né? E o Scheller vai dizer que há inúmeros elementos que não podem ser restringidos à racionalidade. Um dos elementos é o amor, por exemplo, né? Ele vai dizer, olha, não somente Deus, não somente, mas também o amor. O amor você não pode comprovar cientificamente que ama ninguém. Então são muitas as realidades reais das quais não se pode ter uma demonstração científica. Como é que você vai provar cientificamente que você ama alguém? Né? E aí o Max Scheler vai abrir uma outra vertente, que é a vertente da experiência, né? Deus não é realmente objeto da demonstração lógica. Deus é objeto da experiência, né? E aí o Scheller vai enxergar no homem, né, algumas faculdades que são próprias do divino, entendem? E a gente mais na frente a gente vai ver um pouco da filosofia da religião que começa a surgir aí para tentar dar uma resposta ao criticismo kantiano, ao idealismo alemão, ao materialismo marxista, freudiano, nietzschiano e tudo mais. Compreende, gente? Então vai ser uma caminhada muito boa, viu, que nós vamos aqui fazer, né? Porque nós vamos percorrer tanto esses caminhos da crítica ao conhecimento teológico, metafísico, quanto também depois vamos ver a crítica da crítica. Compreendem? Que eu acho que vai interessar muito a vocês a crítica da crítica, não é? Mas com isso, eu pretendo também que a gente veja as bases do ateísmo. Porque o ateísmo é um fenômeno, de certo modo, sobretudo o ateísmo que nós temos hoje, é um fenômeno recente, né, dos últimos 3 séculos, praticamente isso. E aí eu pretendo com vocês a gente ver também, dentro aqui, né, da filosofia contemporânea, as bases fundamentais do ateísmo.
o que é que o ateísmo pregou, quais são os fundamentos teóricos, epistemológicos do pensamento ateu, materialista, entende? Porque às vezes a gente trata assim, do ateísmo sem saber muito bem de onde vem. O teísmo todo mundo sabe de onde vem, mas o ateísmo às vezes a gente não sabe muito bem como foi que tudo começou, né? E aí a gente vai tentar construir um pouco, né, essa investigação acerca do ateísmo, né? Como tudo começou, né? Como tudo se alastrou, como tudo chegou ao que nós temos hoje aí, né? Como ateísmo prático, militante e tudo mais. Compreende, gente? Então é uma jornada que nós vamos fazer muito boa, viu? E aí, vejam, nesta jornada de investigar as bases do ateísmo, aí é claro que a gente vai tentar aqui ser o máximo fiel aos filósofos, né? A gente vai tentar entender o que os filósofos dizem dentro do pensamento deles, né? Sem a priori já tecer críticas, né? Vai tentar entender o que os caras dizem para depois, né, se posicionar, se for o caso, né? E se não, enfim, né? Mas tentar ser fiel ao pensamento deles, né? Então nós vamos tentar muito ser fiel ao pensamento do Kant, o pensamento do Marx, o pensamento do Nietzsche, o pensamento do Freud, o pensamento do Feuerbach, o pensamento do Hegel, não é? E os pensadores mais do século passado, mais próximos de nós, né? Tentando realmente compreender na profundidade do que eles falam, certo? Bom, então no século das luzes, né, século XVIII, século das luzes, século do iluminismo, o programa não só kantiano, gente, não só kantiano, mas o programa filosófico científico é isto aqui, viu? Ouse saber, né? Sapere aude, ouse saber, né? Tenha coragem, atreva-se ao conhecimento. E aí, como eu estava dizendo para vocês, neste atreva-se ao conhecimento, neste busque saber, aí subjaz toda uma crítica teológica. Toda uma crítica teológica. E aí eu acho que a gente já pode começar a se perguntar um pouco, gente, como a teologia, né? E aí, talvez agora para despertar a curiosidade, como a teologia se posicionou diante disso tudo. Porque o movimento aqui foi de tirar da teologia o status de ciência. O movimento é praticamente esse, viu? Se por muito tempo considerou-se a teologia e a metafísica filosófica como ciências, o movimento contemporâneo, pós-iluminista, é tirar o status de ciência, tanto da metafísica quanto da teologia. E tirar o status de ciência porque o objeto de estudo de ambas não são objetos verificáveis na realidade. Professor, e uma coisa curiosa também que eu tenho percebido, e eu tenho uma colega protestante, e eu percebo um grande preconceito com a filosofia também, por parte de muitos protestantes, como se fosse um pecado estudar filosofia. Por exemplo, ela falando, porque os pastores eles estudam muito, estudam não filosofia, mas estudam teologia. Então tem muito essa visão bem. Eu não sabia que eles tinham essa visão. Foi observando tanto as aulas como as falas também. Queria também entender o porquê disso. Olha, o protestantismo, assim, primeiro pelo protestantismo ser uma coisa muito recente, então não tem muitas bases teóricas, né? Até o que se chama de teologia protestante, em grande parte, é aquilo que é tirado da teologia católica e mexido, modificado para dar uma cara mais protestante. Mas a teologia protestante não tem grandes contribuições para a teologia, assim, entende? Grande parte da dogmática protestante já vem do catolicismo, né? Então, e essa aversão à filosofia, em grande medida, e é sobretudo em relação à filosofia contemporânea. Porque moderno contemporâneo, porque a filosofia moderna contemporânea, ela nutre muitas críticas à religião, muitas críticas à teologia. Então, o pensamento protestante se a filosofia ela é uma coisa crítica à teologia, e se da filosofia moderna contemporânea surgiu o ateísmo, ou pelo menos as bases para o ateísmo, então isso não é bom para nós. A ideia é essa. A filosofia não é bom para nós. Com isso, generaliza-se para toda a filosofia.
desconsiderando os autores cristãos, antigos, medievais e também modernos e contemporâneos. Desconsidera-se tudo isso e faz-se uma generalização apressada, como que filosofia é coisa para ateu. Certamente você já deve ter escutado falar que filosofia e ciência é coisa para ateu. Né? Que se você estudar muito filosofia e ciência, você se aprofundar muito, você vai virar ateu. Inclusive tem a música do Padre Zezinho, né? Que ele diz, filosofia não me deu felicidade e tudo mais. Então eu cresci ouvindo essa música e também tendo já inconscientemente essa ideia também. Eu ia falar justamente isso, e também entre os certos católicos, né? Um certo não, como se fosse um pecado, assim, de Deus, questionar Deus. Eles Se aí fizeram, Deus fosse recair sobre a cabeça da pessoa. Isso. os protestantes fizeram com a filosofia, creio eu, né? Mais ou menos o que fizeram com a Bíblia, né? Ou seja, aquilo que não agradava a eles, aquilo que não era favorável a eles tiraram, né? Deixaram aquilo só que era favorável à doutrina deles. Foi mais ou menos isso, né? Em grande parte sim mesmo. Aí veja, o fato de nos âmbitos protestantes se nutrir um pensamento antifilosófico, nasce muito desse preconceito, né? De que, realmente um preconceito, é um conceito prévio, né? Que não corresponde. De que a filosofia ela é para ateus, ela gera ateus, ela sedimenta o ateísmo, ela, enfim, né? Vai tirar a fé, vai tornar a pessoa tão questionadora de Deus que a pessoa vai perder a fé, enfim, né? Realmente tem isso porque também houve realmente filósofos, pessoas que embarcaram na filosofia e depois se perderam no materialismo, no ateísmo, realmente tem, né? Isso aí ninguém pode negar. E que, sobretudo os contemporâneos, uma boa parte deles, eles são materialistas, ateus, também não se pode negar. Agora, a filosofia ela não tem esta finalidade de ser nem ateia, nem teísta. Na filosofia não é isso, a filosofia é outra coisa. E aí é importante a gente entender a natureza da filosofia para perceber a importância dela, né, sobretudo para fundamentar uma teologia. Deixa eu ver aqui, o Léo diz assim, que os reformadores calvinistas, luteranos, ortodoxos sejam apenas os que se debruçam parcialmente sobre filosofia. Sim, sim. Essa observação do Leonardo aqui é importante, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em protestante, gente, a gente também precisa fazer as distinções de que protestante estamos falando, né? Que a gente junta tudo em um singular, mas que não cabe, né? Não dá para você juntar, tipo, um luterano com um pentecostal, né? Não dá, são coisas diferentes. Exatamente. Ou um neopentecostal. Essa que estou falando, inclusive, ela não é luterana. Só não sei muito bem do que ela é. Deve ser pentecostal, de algum. Você sabe a igreja dela, não? Não, na verdade, ela tem uma questão assim, algumas falas, porque a gente não bate palma, porque nós somos a primeira igreja protestante que chegou no Brasil. Meu Deus, qual é, gente? Fugiu agora. Não é presbiteriana, não. Congregação cristã. Não sei se... Ou a Assembleia. Eu sei que são calvinistas. Mas eu não recordo qual o nome. É a mais antiga de Caruaru, entre as protestantes, pelo que eu sei. Isso, acho que é essa mesma que Leonardo falou, a congregacional. Que eles têm esse hábito de falar, eu congrego nessa, não sei o quê. Pode ser. Então, assim, falar de protestantismo é um negócio complicado porque é muito múltiplo, né? Muito variado. Né? Cada vez, se você pegar a vertente luterana, tipo as primeiras, né? A luterana e a calvinista, só aí já tem profundas diferenças. Né? Só aí já tem profundas diferenças. E se você pegar eles em relação aos pentecostais, já tem outras grandes diferenças. E se pegar eles em relação aos neopentecostais são essas mais recentes, como Universal, Mundial, a Internacional da Graça, que são dos últimos 50 anos, por exemplo. Né? Aí é que tem diferença mesmo. Entende?
Se os reformadores já tinham um certo distanciamento da filosofia, esse já agora é que tem mesmo, esse agora que não quer conversa. Entendem? Aí veja, os reformadores, pelo menos os reformadores, ainda tinham, né, algum apreço por algum tipo de filosofia cristã, como é o caso do Agostinho, que o Leonardo cita aqui, né? Você vê que sobretudo o Calvino, né? O Calvino, ele tentou se inspirar muito em Santo Agostinho. É claro que ele leu Agostinho às avessas, né? De cabeça para baixo, obviamente, mas leu, né? Aí aquela teoria da predestinação universal, que é uma teoria muito própria do calvinismo, né, do neocalvinismo, da predestinação universal, que tem os predestinados à salvação e à condenação, né? Então quem está salvo e o que quer que faça não vai perder. E quem não está, pode fazer o que for que não vai obter a salvação, né? É a predestinação universal. Esta ideia, ele disse que tirou da obra Santo Agostinho. Eu digo, onde diabo ele tirou isso da obra Santo Agostinho, porque na obra Santo Agostinho mas o cara interpretou assim, né? Você vê que a interpretação pode levar a coisa absurda, né? Absurdo. Santo Agostinho nunca disse isso, né? O que Santo Agostinho fala é na presciência de Deus, né? Que Deus previamente sabe de tudo. Mas o Agostinho diz lá no livre-arbítrio, né? Na obra dele, o livre-arbítrio, que embora Deus saiba de tudo, embora Deus tenha realmente a presciência, isso não anula a liberdade. Né? E já para o Calvino anula a liberdade, né? Se Deus sabe previamente, então, meu velho, não tem o que fazer. Se você está salvo, tá salvo. Você não vai perder. E se você não tá, meu, acabou. Se você faça o que você pode fazer o que for, você não vai ser salvo porque está predestinado a não ser salvo. Então, tem isso. Aí, assim, o protestantismo, né, ou os protestantismos, né, para ser mais fiel, é um pensamento, ou um conjunto de pensamento que foi realmente se afastando muito da filosofia e, sobretudo, pelo princípio do sola scriptura. Porque se baixa apenas a escritura, não precisa de interpretações, não precisa de magistério, não precisa de teorias, de sistemas filosóficos, teológicos, não precisa disso. Basta a escritura, porque a verdade está lá, nua e crua. É assim que eles acreditam, né? A verdade nua e crua está lá no texto, né? E com isso nutriu-se muito, né? Por muito tempo, uma leitura literalista, fundamentalista dos textos, né? É o que está escrito, acabou essa história. Tanto que veja, essa aversão não só à filosofia, Jéssica, mas até mesmo à própria teologia ainda é muito presente em alguns meios protestantes, e isso se materializa no fato de muitas Bíblias protestantes não ter uma única nota de rodapé. Se você observar, tem muita Bíblia protestante que não tem nota de rodapé. E por que não tem nota de rodapé? Para não se condicionar a interpretações de teólogos. Para que você tenha a própria interpretação que o Espírito Santo lhe dá. A ideia é mais ou menos essa. Entende? Claro que assim que hoje em dia tentam superar isso, né? Hoje em dia já se tem algumas bíblias que eles chamam de bíblia de estudos, né? Tem as fragilidades, tem as deficiências nessas bíblias de estudo, é claro que tem, mas algumas vertentes buscam, né, algum tipo de racionalidade teológica ou às vezes filosófica. Diz, Felipe. Tem um quê de Tertuliano aí nessa história? Tem, com certeza tem. Com certeza tem. Com absoluta certeza tem, né? E tem mais do que eles imaginam. Porque quando o Tertuliano diz, né, lá, né, contrariando Justino e Clemente de Alexandria, lá na antiguidade, que basta apenas a fé, né? Basta apenas a fé, basta apenas a tradição apostólica, a pregação apostólica, né? Basta apenas a escritura, né? E em aversão à explicação filosófica, teológica, né? O protestantismo herdou muito isso, né? E aqueles princípios luteranos do sola scriptura, só a fé, só a graça, né? Sola gratia, tudo isso são princípios que impedem eles de tentar nutrir algum pensamento filosófico. É por isso que a teologia protestante é um negócio muito frágil, porque não tem bases filosóficas. E o pouco de base filosófica que tem, às vezes buscou-se em filósofos contemporâneos, né? Então deu tudo errado. Compreendem, gente? Agora isso é uma discussão ampla, viu? Assim, essa relação entre protestantismo e filosofia é um negócio amplo, não é tão curto quanto a gente está aqui dizendo, não. A gente está aqui fazendo uma síntese bem sintética mesmo, mas é um negócio realmente amplo, que aí precisaria pensar os tipos de vertentes,
né, cada um em si mesmo, né, em cada período. Então é um negócio realmente que carece de muita minúcia para analisar, para falar, compreendem? Mas o fato é que o protestantismo ele se afasta muito da filosofia, o que não acontece com o catolicismo. Veja que na contemporaneidade, apesar de toda a crítica, a filosofia nunca saiu dos seminários, nunca saiu das faculdades católicas, nunca. Né? No documento do Concílio Vaticano II, o Optatum Tossius, que é para a formação presbiteral, lá a igreja fala que o seminarista, né, na sua formação presbiteral, antes da teologia, obrigatoriamente tem que estudar filosofia. Né? Tem que estudar a filosofia imprescindivelmente. Então, até hoje, nos seminários se estuda a teologia. E a filosofia é por isto que um curso de teologia, mesmo para leigos, que tem bases filosóficas, né, que tem introduções filosóficas, é muito rico. Porque aí eu, né, sempre recordo. Então, olha, a formação que vocês estão tendo aqui, né, no Instituto São João Crisóstomo, essa formação de teologia pastoral com o curso de filosofia em paralelo ali, né, junto, isso é um diferencial muito grande, viu? São pouquíssimos, enfim, né, os cursos de teologia para leigos que tenha matéria de filosofia, são raríssimos. Né? Eu mesmo dos que eu conheço, só conheço vocês aqui, não conheço nenhum outro. E eu tenho a impressão que ganha muito a formação quando coloca também as matérias filosóficas. Ganha muito, né? Eu acho que vocês, né, são provas, né, de quanto isso enriquece, né? Diz, Hernani. E eu, pessoalmente, professor, me sinto muito mais católica desde que comecei a estudar filosofia. Claro, né? O professor tem os créditos, porque por ser católico, tem essa visão justa sobre a filosofia, mas desde a primeira aula eu tenho amado muito mais a igreja, tenho desejado muito mais conhecer, me aprofundar. Então, sou mais católica hoje do que há um ano atrás, poderia dizer. Que bom. Então, a filosofia, ela dá algum tipo de felicidade, né? O Padre Zezinho diz que não dá, para mim dá, né? Não sei como foi a experiência do Padre Zezinho com a filosofia, pelo menos a minha dá. A mim dá felicidade, né? Eu precisaria entender assim, melhor o que é que ele pensou quando escreveu aquela letra ali, né? Então, pelo menos para mim dá, né? Eu sinceramente viajo, fico feliz, né? Quando eu leio os filósofos, leio as obras, realmente eu fico feliz, né? Eu gosto. Então, a mim dá felicidade. Compreende, gente? Então, veja, e outra coisa, a gente estuda a filosofia, sobretudo a contemporânea, gente. A filosofia contemporânea é muito importante para a gente entender a nossa cultura odierna. Né? Se hoje nós temos uma cultura materialista, em grande parte marcada também pelo ateísmo, para entender isso, tem que entender a filosofia contemporânea. Então veja que, como o protestante, ou mesmo o católico, né, que queira estudar apenas teologia sem a filosofia, como ele não vai ficar desprovido de uma visão ampla, né, que ele teria se estudasse filosofia, para entender a contemporaneidade. Porque a experiência é esta, é você ou ficar provido ou ficar desprovido de uma compreensão ampla e aprofundada acerca da realidade. Então, quando a igreja diz que para estudar a teologia deve-se estudar a filosofia primeiramente, porque, e lá no documento, né, no Optatum Tossius está justificado, porque para entender a Deus é preciso entender primeiramente o homem e este mundo. É o que está lá no documento. Então a igreja pensa assim: a gente tem que entender o ser humano e este mundo bem, e se faz isso através da filosofia, né, das ciências, a gente tem que entender a realidade deste mundo para aí sim poder entender a realidade de Deus. Porque não dá para a gente negar este mundo e pular para Deus. Não dá, isso nem Deus quis essa ordem. Você vê que uma prova que Deus não quis essa ordem da gente passar direto, pular toda a realidade natural já para ir para a realidade divina, quando ele fala lá na carta de São João, na primeira carta, né, que é impossível amar a Deus se você não amar o seu próximo. Então, ou seja, você tem que primeiro amar quem está aqui para poder amar quem está lá em cima. Não dá.
Não dá para você amar a Deus, os santos, Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, né, esse pessoal todo lá de cima, se você não ama o seu vizinho. Se você não ama o cara que está do seu lado, a pessoa que está ali, o seu parente, né, seu amigo, não dá para amar ela que está lá em cima. Porque esse amor não é verdadeiro. Compreendem? Então veja que a relação com Deus ela é mediada pela relação humana. E foi assim que Deus estabeleceu. Você vê, tipo, os sacramentos, né? Por que os sacramentos eles têm uma realidade material? Porque é através da realidade material, simbólica, litúrgica, que chega a ser a dimensão do divino. Mas é mediado por esta dimensão simbólica e material. Né? Então veja que através dos símbolos sacramentais se esconde o divino. Né? Então Deus ele se fez mediar por essa relação humana, né? Pela humanidade, pelo o elemento empírico. Né? E é por isso que ele fez-se carne. Né? Você vê que não é à toa que ele fez-se carne. Para dizer que este mundo ele tem algum significado para falar de Deus. Entende? E veja que quando o próprio Jesus ressuscita, ele ressuscita também no seu corpo. Transfigura, né? O seu corpo é transfigurado em glória, mas o seu corpo, ele não abandona o seu corpo, ele não abandona a humanidade. Ele transfigura a humanidade. Entende? Então a humanidade, né, ela tem um valor, por isso que ela tem que ser estudada. Né? Por isso que o ser humano, a realidade natural, o conhecimento, né, tem que ser estudado como fundamento, como sedimento para o conhecimento acerca de Deus. E esta é a ordem. E aí vai ser um conhecimento muito mais sério, muito mais profundo quem faz isso, do que quem pula, né? Pula a realidade empírica, humana, e já quer chegar no mundo de Deus. Aí não vai. A pessoa vai chegar em alguma coisa que ela vai chamar de mundo de Deus. Em um mundo das ideias, talvez. Compreendem? E isso dá-se em tudo, né? Você vê que no cristianismo, essa relação, né, de Deus mediada pela realidade humana, isso dá-se em todos os âmbitos. Né, em todas as coisas. Você vê que a oração mesmo, né? Você vê que a oração tem tanto a oração individual quanto a oração litúrgica, a oração comunitária, ela é mediada pela realidade humana. Né? Você vê que quando você vai celebrar a Eucaristia, por exemplo, né? Você vai lá participar da Eucaristia, né? Tem toda uma dimensão humana ali presente, né? E por trás subjaz o divino, mas o humano está ali. Você vê que não é uma coisa espirituada de tal modo que negue a materialidade, né? Santo Agostinho diz isso, né? Se a matéria ou a carne não servisse para nada, o verbo não teria se feito carne. Entende? Então, uma das fragilidades do protestantismo é este salto. De saltar por cima das realidades naturais, das ciências, da filosofia, e pular para o que eles chamam de teologia. É claro que é uma teologia frágil, né? Aí por que a teologia católica ela é um império que até hoje não caiu? Apesar de todo o movimento de crítica iluminista, pós-iluminista. Por que a teologia católica é um império que não caiu? Porque tem bases sólidas. E essas bases sólidas estão também na filosofia. Que a teologia, o que é a teologia? É o encontro da revelação com a filosofia. Quando junta-se isso, pronto, o resultado é a teologia. A teologia não é senão isso, viu, gente? Um encontro da revelação divina, que começa, né, com Abraão e aí todo, né, os patriarcas e profetas, e tem na sua plenitude em Cristo, com a explicação, com a racionalidade filosófica. Quando junta-se isso, o resultado é a teologia. Agora, seria uma fragilidade católica se a teologia se sustentasse apenas na revelação, sem uma linguagem racional, filosófica, séria. Compreendem? Então veja que muitos termos filosóficos, gente, muita semântica filosófica, faz parte inexoravelmente dos termos teológicos, litúrgicos, sacramentais. Né? Um exemplo disso é muito próximo é o termo transubstanciação. Você vê que em toda a Santa Missa existe a transubstanciação, né? O milagre da transubstanciação. A transubstanciação é a mudança, né, da substância. Agora, quando se fala em substância, né, transubstância, transubstanciar, essa ideia de substância é uma ideia aristotélico-tomista.
é uma ideia totalmente aristotélico-tomista, né? O primeiro a tecer uma ideia de substância é o Aristóteles, que Tomás pega esta ideia e depois coloca isso aí na linguagem sacramental litúrgica. Então, vejo que muitos termos que nós usamos na espiritualidade, na liturgia, né? Enfim, na ortodoxia, na dogmática, né, católica, são termos com semânticas filosóficas. E tinha que inevitavelmente ser assim, compreendem? Então, a contemporaneidade, gente, apesar de toda a crítica que se fez à igreja, né, à metafísica, ainda assim a igreja permaneceu, né, a teologia permaneceu, a teologia não abriu mão de seus fundamentos. Por quê? Porque a teologia tinha sua identidade, ela sabe quem ela é. Porque se a teologia católica não tivesse a sua identidade, ela teria sucumbido. Ela teria, com essas críticas aí, teria ficado embaraçada de tal forma que não teria resposta nenhuma a dar. Entende? Mas aos questionamentos, às provocações ateias, materialistas, hedonistas, né? A teologia ela tem uma identidade tão própria e tão enraizada que ela consegue ter respostas para tudo. Entende? A igreja ela consegue dar respostas para os grandes questionamentos e dilemas contemporâneos. E aí a importância da gente estudar a contemporaneidade sob um ponto de vista filosófico é justamente para a gente entender isso. Como foi que a igreja também para isso, né? Como foi que a igreja permaneceu apesar de todo o abalo que ela sofreu, porque não foi pouco. Né? A gente vai ver que alguns pensadores aqui dão uma abalada realmente profunda, né? Nas bases assim teóricas, dogmáticas da igreja. Mas ainda assim ela permaneceu. E ela permaneceu não fazendo vista grossa, não, viu? Para as críticas, os questionamentos, não. Foi dialogando. Né? Foi no diálogo, foi ali no debate que ela permaneceu. O que ela é ainda hoje aí. Compreendem? Então aqui a gente vai ter, né, uma noção muito boa disso, assim, né? Das grandes provocações que surgem na contemporaneidade em relação a muitos elementos, a muitas instâncias, entre as quais a própria igreja. Ok, gente? Bom, vamos lá tomar um cafezinho, a gente volta já já. Tá certo? Eu vou encerrar aqui essa primeira parte.